Olá pessoal, então aqui professor Ricardo, vamos mais uma aulinha aí do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript. Hoje a gente vai dar uma focada na elaboração de formulários pelo HTML, né? Então vamos apresentar como construir um formulário, as principais tags. Então bora para a aula, deixa eu passar aqui para o ambiente de apresentação. Aqui. Então, olha só. Formulários são extremamente importantes no contexto da elaboração de um site, né? Por que eles são tão importantes assim? É uma das poucas formas, se não a única, da gente conseguir receber dados do nosso usuário, né? Então, por exemplo, um site de busca, ele vai ter que ter um formulário para receber os dados que o usuário quer buscar. Um site de e-commerce, por exemplo, ele vai ter que receber dados de um formulário para saber qual o produto que o usuário quer comprar. Um site de notícias, ele vai ter que receber, em alguns momentos, dados ou comentários do usuário, por exemplo, que ele quer fazer que ele quer fazer em uma determinada notícia. Ou então, como é de praxe já em muitos sites de notícias, né, tem uma seção paga, onde o usuário tem que fazer um login, por exemplo, para poder acessar determinadas notícias, né. Então, esses formulários, eles são de extrema importância para o programador de sistemas web, né? Porque ele é a porta de entrada de dados oriundos do usuário, tá? Então, olha só. Além de eles serem muito importantes para o desenvolvimento das nossas páginas, a gente pode moldar, né, a nossa própria página em relação a esses dados que são emitidos pelo usuário, né, que são oriundos desses usuários. E um detalhe muito importante que a gente precisa cuidar muito quando vai fazer algum formulário é que o formulário ele seja compreensível para o usuário, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que o usuário ele não codificou a página, né? Ele só está usando. Então, todos os campos devem ser bem sinalizados, deve ter uma orientação para o usuário, o que ele precisa fazer, o que é requerido, o que não é. Então, isso tudo a gente precisa observar quando vamos criar nossos formulários, né? Então, olha só, quais são os principais elementos quando a gente cria um formulário, né? Assim como as tabelas que criam um ambiente de tabelas, os formulários eles também criam um ambiente para a edição, para o desenvolvimento dos nossos formulários, né? Então, tudo isso aqui que está em verde, ele faz parte do nosso formulário, né? Dentro dele, o que nós temos? Nós temos campos, que são basicamente inputs, certo? Então, todos esses campos aqui não interessa qual o campo, todos eles são do tipo input, tá? A gente vai ver mais à frente, mas muda basicamente um dos atributos dessa tag input. Nós temos tag label, que é basicamente a label, né? A etiqueta que vai estar associada a cada um daqueles campos. E nós podemos ter alguns botões, tá? No caso de botões, nós temos alguns específicos do próprio HTML, que um deles é o submit, outro é o reset, outro pode ser o clear, por exemplo. Mas nós também podemos elaborar botões que são como se fossem links. Isso vai ser muito visível, a gente vai utilizar muito isso quando nós passarmos a utilizar os frameworks em CSS, tá? Lá vocês vão ver que muitos dos frameworks utilizam desse artefato, dessa característica, né? Utilizando de links, de âncoras, para poder produzir botões mais estilizados, digamos assim, né? Ou com outras funcionalidades. Mas nós temos os nossos botões comuns ou mais simples, né? Que são do próprio HTML. Então, olha só. O que acontece? Aqui tem um protótipo de uma página, né? Podemos dizer um pouquinho mais avançado, né? Foi elaborado numa ferramenta de prototipação, de mockup, como já foi apresentado nos vídeos anteriores, né? Então, quando nós criamos algum formulário, nós temos que observar, isso aqui é muito comum de ocorrer, né? Nós temos que observar um determinado agrupamento entre dados que são semelhantes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho informações do paciente, né? Num formulário, num protótipo de um cadastro de um paciente, por exemplo. Eu vou ter informações atreladas ao paciente que estão definidas dentro de um grupo, né? Eu tenho meios de comunicação desse paciente que também estão num outro grupo. Eu tenho mais abaixo um grupo que trata apenas do endereço residencial, então tem todos os campos atrelados ao endereço. Um outro que seriam apenas de planos de saúde, né?
Então, isso é muito importante quando nós vamos criar nossos formulários. A gente tem que criar campos ou agrupamento, na verdade, agrupamentos dos campos, né, para facilitar a vida do nosso usuário, quando ele vai preencher o nosso formulário. Imaginem vocês que a gente teria um formulário extremamente extenso de paciente, ou com tantos campos quanto esse aqui, e que os campos estivessem desordenados. Então, por exemplo, no nosso endereço residencial, o endereço seria o primeiro item aqui. Então, nós teríamos o nome do paciente, depois nós teríamos o endereço dele. Depois nós perguntaríamos qual o plano de saúde. Depois nós perguntaríamos qual o meio de comunicação. Depois eu perguntaria o bairro que ele mora. Para depois perguntar o sexo do meu paciente. Então, percebam que os formulários, de uma forma genérica, eles acabam agrupando todos esses dados que são semelhantes, justamente para facilitar o preenchimento por parte do nosso usuário. Então, esse é um dos pontos que vocês têm que considerar quando vão criar os formulários, certo? Então, aqui nós temos algumas tags que são associadas à criação de formulários, né? Tem algumas tags que são do HTML5, certo? Então, essas últimas três. Inclusive, tem uma aqui que já foi depreciada, né? Já está saindo fora do padrão, na verdade. Ela não está sendo mais utilizada. Mas aqui, o que a gente tem? Ó? A gente tem a tag form, que é a tag que nos permite criar o nosso ambiente de formulários. Nós temos a tag input, na qual define a maioria dos nossos campos, né, os diferentes campos que podem ser utilizados. Nós temos a tag textArea, que define como se fosse não, na verdade é um input, só que de múltiplas linhas, né, aquele input um pouco mais abrangente, um pouco maior, né, que a gente consegue colocar. Nós temos a tag button, que basicamente define os nossos botões. Tag select, que define um drop-down, né, que é aquela listinha suspensa, né, tu clica e aparece uma listinha logo abaixo onde tu consegue selecionar opções. Nós temos uma tag para o agrupamento de opções dentro dessa lista do drop-down, né? Então, percebam, eu vou ter dentro do meu ambiente form, eu vou ter meu ambiente select, e ali dentro eu posso ter tags de agrupamento, né, de opções, justamente a próxima tag. Então, cada opção dentro desse select vai ter que usar essa tag option. Eu vou ter a minha tag label, que é basicamente aquela etiqueta que eu comentei anteriormente para cada um dos campos, né? Eu vou ter a minha tag field set, que ela é basicamente onde eu defino o meu conjunto de fields, né? O meu agrupamento de campos, que é aquele agrupamento que nós vimos no slide anterior ali do mockup, né? Então eu posso lá fazer um agrupamento de vários inputs dentro do mesmo field set, por exemplo, tá? Eu vou ter a legenda, que é basicamente o meu caption, né, ou a minha label, a minha etiquetinha do meu agrupamento de inputs. E aí nós temos as novas tags do HTML5, né, que é o data list, que basicamente especifica uma lista pré-definida de opções para um input, né, então ele funciona semelhante, não é bem como um select, mas ele funcionaria semelhantemente a um select, onde eu tenho um campo de entrada e eu tenho algumas opções pré-determinadas para aquele campo, né? Eu tenho a tag de geração de par, que é aquela que eu já comentei que ela já está caindo em desuso, né? Mas ela geraria um par de autenticação que poderia ser utilizado dentro desse formulário. E nós temos a nossa tag de output, que basicamente vai ser utilizada quando nós tivermos algum tipo de processamento por parte do nosso servidor, onde vai ser exibido algum resultado, né? Beleza. Então aqui nós temos um pequeno exemplo, tá? Eu não vou executar esse código aqui com vocês, ele está aqui no nosso vídeo, mas vocês podem pausar depois e replicá-lo, tá? Mas esse código simples aqui, claro que nós temos todas as outras tags do HTML, ele nos permite criar esse formulário bem simplista aqui, tá? Se vocês forem copiar esse código na página de vocês, provavelmente vai ficar um elemento abaixo do outro, tá? Mas a ideia aqui não é necessariamente a construção do formulário estruturado, mas sim a construção do formulário propriamente dito, né? Então, o que é o campo, o que é o outro campo, onde é que vão aparecer cada uma desses elementos. Então, olha só, nós temos aqui o nosso form, que nós temos um método post e um action, que num slide adiante eu vou explicar melhor o que são cada um desses atributos. Nós temos aqui a nossa tag label, né? Que a gente vai definir aqui, ó, no for, que essa tag é para o elemento, né, para o elemento que tem esse determinado ID. Então, olha só,
tag para o username, né? E o conteúdo dela, né? Dentro desse meu label. Eu tenho aqui o meu input, que ele é do tipo texto, e o ID, que é o username, por isso que eu acabo utilizando ambos aqui, certo? E eu tenho aqui um outro atributo que é o placeholder, tá? Que é basicamente o quê? Esse placeholder é esse textinho que fica dentro do input, e quando a gente clica no nosso campo, ele some, né, e acaba abrindo espaço para a gente digitar. Um detalhe muito interessante, esse placeholder, até anteriormente no HTML4, não existia uma tag HTML para a gente poder fazer isso. Então, esse placeholder acabava sendo criado utilizando JavaScript. Utilizando JavaScript. Então, com o advento do HTML5 e essa inserção dessas tags e desses atributos, a gente consegue fazer isso sem utilizar mais o JavaScript, tá? Depois, eu vou ter um outro input aqui, né? Então, esse meu outro campo, onde é do tipo password, é aquele campo onde eu digito e os caracteres eles não são visíveis para o usuário, né? Então, ou aparece um asterisco ou aparece uma bolinha, dependendo do navegador, né? E da versão do navegador. E eu tenho aqui que o placeholder dele vai ser senha, né? Observem, eu também tenho uma etiqueta, também tenho um label aqui, né? Atrelado para esse novo campo, que é senha. E eu vou ter aqui um botão, certo? Que eu defino que o conteúdo desse meu botão, ou a tag, a etiqueta que vai aparecer nele, vai ser entrar no site, que acaba resultando nesse botãozinho que nós temos aqui do nosso lado. Quando nós temos um botão criado por essa tag, ele vai pegar o padrão do navegador e do sistema operacional para a criação dos botões. Então, por exemplo, no macOS vai aparecer um tipo de botão, macOS Safari, né? Quando eu tenho, por exemplo, um Windows com Chrome, vai aparecer um outro tipo de botão. Se eu tiver um Firefox e um Debian, por exemplo, vai aparecer um botão com um estilo totalmente diferente, tá? Por isso que depois os próprios frameworks CSS acabam mudando essas tags e colocando um botão mais estilizado ou com algumas outras características para tornar esse botão mais atraente, digamos assim, para o nosso usuário, tá? Então, olha só, nós temos a nossa tag form e um dos atributos que existem dentro dessa tag é o method, né? O que é esse método, quais os valores ele pode assumir, né? Ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo post ou do tipo get, tá? Um pouquinho mais adiante eu vou explicar melhor quais são os benefícios de cada um deles, tá? Mas qual que é a ideia do get? O get é quando, não sei se vocês já repararam, mas quando nós temos na nossa barra de endereços, lá em cima, na nossa URL, nós temos lá um ponto de interrogação, logo a seguir nós temos um nome, né? E depois nós temos um valor, como está aqui, ó. É como se eu dissesse assim, ó, a variável name vai receber value, tá? Então, a minha variável, por exemplo, ID vai receber 1513, por exemplo, tá? Quando eu tenho o nosso e comercial, significa outra variável. Então, a variável tal vai receber esse outro valor. Quando nós fizemos o nosso formulário, a gente pode definir que nós queremos enviar os nossos dados por get ou por post. Quando a gente envia por get, ele vai acabar indo na URL os dados que nós colocarmos, tá? Então, por óbvio, um formulário em get não deve ser utilizado, por exemplo, para um login de usuário. Por quê? Porque o meu usuário e senha vão estar na própria URL que eu vou encaminhar para o meu servidor, certo? Então, nesse caso, nós normalmente utilizaríamos um post, que eu já explico um pouquinho mais o que é. Um outro detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês, ou queria falar para vocês, é o action, tá? O que é o action? O action nada mais é do que a página que vai receber esses dados, tá? Claro que aqui a gente está falando simplesmente de HTML, mas quando nós pensamos num sistema web, nós temos a nossa página codificada em uma linguagem de programação. Pode ser Python, PHP, Java, C, .NET, ESP, qualquer coisa, tá? Qualquer linguagem de programação, né? Qualquer coisa não, mas qualquer linguagem de programação. Então, eu vou ter uma página que vão processar esses dados recebidos. Essa página, o endereço dessa página que tem que aparecer dentro desse meu action aqui, certo? Então, olha só. Dentro da minha tag form, eu possuo esses diferentes atributos que eu posso utilizar, tá? São específicos da tag form. Como vocês bem sabem, existem diversos atributos que são
genéricos, né, que são para todas as nossas tags dentro do HTML. Esses são da tag form em específico. Então eu vou ter o meu action, que é basicamente a URL, né, que é para onde esses dados vão ser submetidos. Eu tenho um outro atributo que chama enctype, né, ou seja, qual o tipo de codificação que eu vou mandar, certo? Isso é muito utilizado quando eu tenho arquivos, o envio de arquivos, ou eu quero criar um arquivo, tá? Muitas vezes isso aqui é utilizado, ou eu posso mandar, por exemplo, um XML para o meu servidor, eu posso mandar um texto plano, eu posso mandar diferentes formas de codificação de arquivos, né? O método, como eu tinha explicado anteriormente, pode ser get ou post. O name, o nome do nosso formulário, tá? Que é basicamente um text que ele define um nome para esse formulário, o qual a gente pode depois manipular via JavaScript, por exemplo, tá? E o target, onde que vai ser a resposta desse submit, quando eu clicar em submit, para onde ela vai? Vai para uma nova página, vai para a mesma página, vai para uma página anterior que chamou aquela, vai... Esse target funciona da mesma forma como o nosso link, né? Como a tag de link, a tag de âncora, né? O nosso A. Beleza, olha só. Isso aqui que é muito importante. Quando nós temos... Quais são as principais diferenças entre o método get e o método post? Ou quando que eu tenho que usar cada um deles, né? Então, olha só. Como eu expliquei anteriormente, o método get ele vai colocar as nossas variáveis, os nossos valores, na nossa URL. Vai aparecer aqui o nome do meu campo e o valor que foi atrelado a ele. Por mais que o get possa parecer inseguro, e na realidade ele não está atrelado à segurança, né? Então deve ser desaconselhado para quando nós queremos algum tipo de segurança nos nossos formulários, ele tem os seus benefícios, né? Então o que acontece? Um dos principais benefícios é que eu consigo salvar a URL enviando dados de um formulário. Então, por exemplo, isso acontece muito quando nós temos consulta no Google, né, onde a gente coloca lá algum termo para ser pesquisado e o Google gera aquela sequência de caracteres lá em cima. Se nós copiarmos aquela URL com todos aqueles caracteres e campos e tudo mais, ele vai apresentar exatamente a mesma página que a gente está visualizando. Então, isso é uma das vantagens que a gente tem. Por quê? Porque a gente consegue salvar, por exemplo, nos favoritos, nos bookmarks, né, do nosso navegador, ou simplesmente copiar aquela URL e encaminhar para um conhecido e ele vai ter exatamente a mesma página. Só que tem algumas características do GET, tá? A principal delas é que a gente consegue ter no máximo 3.000 caracteres dentro dessa URL. Ou seja, eu não posso colocar um texto de uma notícia gigantesca lá dentro da minha URL usando o GET, né? Então isso é algo que é limitado, né? Então tem esse pequeno limite. E como eu falei antes, eles são desaconselhados para uso com formulários confidenciais, né? Por óbvio. Por quê? Porque esses dados vão ficar na nossa URL. Então são desaconselháveis para esse tipo de dados que requerem. Né? Bom, a nossa tag post, né? O nosso método post, na verdade. O que acontece? Ele não envia os dados pela URL, tá? Mas ele envia como se fosse dentro do pacote HTTP. O que acontece? Quando nós temos a nossa requisição aqui, ó, esse request do cliente para o servidor, a gente está mandando um pacote para esse servidor, tá? Dentro desse pacotinho, imaginem como se fosse um saco, tá? Um pacote mesmo. Então ali dentro desse pacote eu vou ter os meus rótulos, que são os meus endereços, basicamente o cabeçalho desse pacote. Ali em cima estão todas as definições. Dentro do pacote é o conteúdo, certo? E quando eu encaminho por o método HTTP, é como se dentro do conteúdo eu tivesse lá as minhas variáveis. Olha só, tem a variável x que vai valer 42, tem a variável ID que vai valer 1513, tem a variável name que vai ser Ricardo. Então esses dados eles não ficam visíveis na URL, né? Eles não ficam tão facilmente acessíveis dentro da minha rede, quando você tem alguém, por exemplo, sniffando a minha rede. Uma outra vantagem, não há limites desses caracteres. Por quê? Porque se extrapolar, não é que o pacote seja infinito, mas se extrapolar o tamanho do pacote, logo na sequência a rede encaminha um outro pacote, dando continuidade àquele fluxo, né, de dados, então eu consigo mandar bem mais valores do que aqueles 3.000 caracteres. Pensem vocês que
uma imagem, por exemplo, é uma sequência de caracteres, né? Então, não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente consegue abrir uma imagem com um editor de texto convencional desses bem simples, né? Por exemplo, um Nano da vida. Lá dentro vai aparecer uma codificação totalmente diferente e inteligível para a gente, mas aí a máquina entende aquilo. Qualquer imagem vai ter bem mais do que 3.000 caracteres, então eu não consigo mandar imagens por GET. Eu vou conseguir mandar uma imagem através de um post, uma imagem, um vídeo, um áudio, qualquer coisa, né? Eu vou utilizar esse método post para encaminhar esses dados. Quando eu tenho um formulário que encaminha dados por post, esses dados eles não podem ser armazenados na URL, né? Ou seja, eu não consigo salvar nos favoritos. Se eu mandar um formulário totalmente preenchido, copiar a URL e mandar para um colega meu, um amigo meu, e ele for tentar abrir, não vai aparecer os dados do formulário preenchido. Por quê? Porque aquele formulário é encaminhado, os dados daquele formulário são encaminhados pelos pacotes e não pela URL, certo? Esse método ele é o mais adequado quando nós temos alguns formulários que são confidenciais ou que tem algum dado que seja sensível que não possa ser amplamente divulgado na rede, né? Como, por exemplo, um carrinho de compras, login e senha de uma aplicação ou outros dados nesse formato, né? Então, olha só, aqui a gente tem mais um pequeno exemplo, né? Que, na verdade, é para enfatizar, na verdade é o mesmo exemplo, né? Mas aqui é para enfatizar que nós temos as nossas tags, né? As nossas tags inputs, então cada um delas aqui, e diferenciar uma coisa muito importante, que quando eu tenho atributos dentro do meu form, esses atributos vão valer para esse formulário como um todo, mas também valem para esses de uma maneira mais genérica desse formulário, né? E quando eu quero colocar atributos para uma tag específica, eu coloco dentro da minha tag input, como é o caso aqui do nosso placeholder, né? Então eu tenho placeholder para o primeiro campo aqui de ID username, eu tenho o meu placeholder aqui de usuário, então, que é o que vai aparecer. Diferente do segundo campo, que eu tenho placeholder de senha, então são dois atributos, o mesmo atributo, mas com valores diferentes para cada um dos campos, né? Dentro da minha tag input, existem diferentes tipos que ele pode assumir, tá? Então aqui tem alguns tipos que eram do nosso HTML4 e alguns tipos que foram inseridos no HTML5, tá? Por que esses tipos foram inseridos? Muitas dessas funcionalidades de cor, de e-mail, de mês, de semana, de data, já existiam com HTML4, mas eles eram todos elaborados, todos manipulados via JavaScript. Então imagine a quantidade de código JavaScript que a gente tinha que ter. Por outro lado, no HTML5, com uma forma de reduzir a quantidade e a necessidade desse JavaScript, foram adicionados esses novos campos, tá? Que permitem ter já algumas manipulações embarcadas dentro do nosso próprio navegador. E aí a gente consegue manipular alguns valores específicos e algumas características específicas de cada um desses campos. Alguns deles a gente vai ver aqui depois, na sequência da apresentação, o que eles manipulam, como eles são diferenciados, tá? Um detalhe importante, se o navegador não possuir suporte àquele campo, ou não tiver nada diferenciado para aquele campo, ele vai exibir como se fosse um campo text. Então, em alguns casos, alguns dos campos, vocês podem olhar assim, mas esse campo não mudou nada, professor. Eu coloquei lá um campo de, sei lá, de telefone e não mudou nada. De um campo text normal, se você está no computador. Mas alguns desses elementos, desses novos campos, eles trazem algumas características importantes, muito importantes para dispositivos móveis. Lembra lá que eu vinha falando naquele outro vídeo que a nossa web hoje é bem mais complexa do que simplesmente um computador? Então, todos esses novos campos podem trazer novos atributos relacionados aos nossos dispositivos, tá? Então, aqui dando sequência, nós temos alguns tipos de inputs, né, bem comuns que são utilizados nos nossos formulários. Então, eu tenho o meu tipo de texto, que é um tipo convencional, né, aquele campo que permite inserção de qualquer conteúdo textual ali, né. O tipo de checkbox, que é aquela caixinha que vai permitir se você setar se ela está verdadeiro ou falso. Normalmente é atrelado a um tipo booleano, né. Eu tenho o nosso radio, que é aquele campo de seleção onde eu tenho várias opções e o usuário pode selecionar só uma delas.
Tem o tipo file, que é basicamente vai abrir aquela janelinha que a gente seleciona um arquivo. O tipo password, que como eu comentei anteriormente, vai ocultar o texto digitado, né? Então vai ter ou, dependendo do navegador e sistema operacional, ou asteriscos ou pontos, né? Bolinhas. E tenho também um input que é do tipo submit, que ele faz o que esse input? Ele simplesmente gera um botãozinho com o nome de submit ou enviar, né? Que ao usuário clicar isso vai disparar a ação que está dentro do nosso action lá na tag form. Então, quando ele clica em submit, o sistema automaticamente vai encaminhar os dados desse formulário para aquela URL salva dentro do action, tá? Como eu comentei há pouco, esses novos campos do HTML5, eles trazem algumas funcionalidades muito interessantes quando nós utilizamos em dispositivos móveis, tá? Então, por exemplo, se nós temos um celular com iOS ou com Android ou mesmo um Windows Phone, ele vai nos permitir alguns campos adicionais ou funcionalidades extras que vão nos permitir simplificar algum trabalho, tá? Então, por exemplo, o campo e-mail, ele pode ter algum tipo de verificação, né, dentro da nossa construção, quando estamos utilizando um navegador no computador, né? Então, por exemplo, ele pode fazer a verificação se tem um arroba dentro do nosso e-mail e não validar esse campo se o usuário não colocar esse arroba, né? Só que, quais são as funcionalidades que ele acaba executando, que esse campo acaba trazendo quando nós estamos num dispositivo móvel, né? Ele vai colocar os caracteres especiais, como por exemplo o arroba, o ponto, em alguns casos ele já até coloca o ponto com aqui do ladinho, né, de alguns teclados, no nosso dispositivo móvel. Ao invés do usuário ir lá digitar, vai ter um botão associado a isso. O campo de busca, né, o search, ele vai adicionar o botãozinho de buscar ali do lado, bem como ele já coloca em alguns navegadores aquela lupinha, né, a característica de busca à esquerda do meu próprio campo, né. Em alguns casos, ele também já coloca uma lista ali das buscas mais recentes, né, dos dados que já foram utilizados dentro daquele campo mais recentemente. Quando que eu vou ter esse tipo de construção? Quando eu colocar ali que os últimos resultados, por exemplo, eu quero os últimos 5 resultados e vou colocar que vai ter um valor de salvamento automático para ele poder fazer essa manipulação, né? Existem alguns outros campos vinculados principalmente à data, né? Então, a data propriamente dita, a hora e a semana. Aqui tem o exemplo desses campos funcionando dentro do Chrome, né? E, claro, quando nós temos esses campos utilizados em um dispositivo móvel, ele vai mostrar aquele calendário, bem como, às vezes, o relógio, né? Do celular, para a gente poder selecionar, né? Aqui é um exemplinho do iOS. O campo telefone, no Chrome ele não vai aparecer, no Chrome no computador, né, não vai aparecer praticamente nada de diferente se vocês forem visualizar esse campo em específico. No entanto, quando utilizamos no dispositivo móvel, ele já muda totalmente o teclado, né, porque um telefone não vão ter letras, né, então vão ter apenas números, ou alguns símbolos, né. Então, nesse caso, ele já limita os símbolos que podem ser utilizados bem como os números, né, alterando totalmente o teclado para o teclado numérico. Quando eu utilizo o URL, então ele também já nos coloca alguns botões para facilitar a construção dessa URL, né, como por exemplo o .com, o ponto e o barra. Em alguns teclados, o teclado do Google, se eu não estou enganado, ele já coloca também o www aqui, né, para facilitar a vida do usuário, não ter que digitar todos esses campos quando está fazendo a construção da URL no input específico. O campo de data list, né? Então nós temos aqui, por exemplo, como é que se dá a construção, né? Eu vou construir um campo do tipo texto e vou afirmar que ele é uma list com data list. Essa data list é do tipo data list, então esses dois valores devem ser iguais, né? Porque aí ele vai me permitir criar as opções, ó. E quando eu tiver o campo, é um campo de input, eu posso digitar alguma coisa, né? Então é diferente do meu select, onde ele só permite as opções pré-definidas. Quando eu tenho esse tipo de input usando um data list, eu posso colocar qualquer texto ou selecionar um desses textos aqui sugeridos. Então é mais uma sugestão do que
elementos pré-definidos para o meu input, né? O HTML5 ele ainda nos trouxe alguns atributos novos que são utilizados para os formulários. Alguns deles eu vou trazer aqui, né, que são mais específicos e são mais utilizados, digamos assim, que é o placeholder, o autofocus, o required e o pattern. E claro que existem outros aqui que a gente tem, vocês podem depois dar uma pesquisada para saber exatamente a funcionalidade de cada um deles, né? Mas são todos eles atributos que podem ser usados dentro do nosso formulário, dentro dos nossos inputs, né? Então, olha só, o atributo placeholder, como eu tinha mostrado lá naquele formulário inicial, ele basicamente descreve um texto que vai ser inserido dentro do nosso campo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma construção de um text area com 4 linhas e 50 colunas. Isso define o tamanho da minha text area. E eu posso colocar aqui um placeholder, descreva-se o que você faz da vida. E isso é colocado dentro desse meu campo aqui, esse pequeno texto aqui, né? Eu vou ter o meu atributo autofocus, né? O que esse atributo faz? Ele basicamente seta o foco para aquele campo em específico quando a página é recarregada. Então, ao dar o reload na página, o campo que tiver o autofocus é onde o cursor vai ficar intermitente, né? O cursor vai ficar piscando ali naquele campo, esperando o usuário digitar alguma coisa. De uma maneira geral, para fazer a validação de formulários, eu consigo utilizar sem JavaScript, sem nada, só no HTML eu consigo definir algumas regras. Por exemplo, eu consigo definir se o campo é requerido ou não, se o usuário tem que preencher alguma coisa dentro daquele campo, então, basicamente utilizando o atributo required. Eu posso dizer o tamanho máximo de texto que pode ser inserido dentro de um campo, através do atributo maxLength. O número mínimo de caracteres num campo, então ele tem que preencher lá, sei lá, 10 letras no mínimo para um nome de usuário, por exemplo. Então também consigo definir através do atributo minLength, né? E eu também consigo definir um padrão para o meu campo, né? No caso, esse padrão ele é basicamente uma expressão regular, tá? Existem alguns sites que fornecem a construção fácil, digamos assim, né, ou assessorada, assistida de expressões regulares. Basicamente aqui, ó, eu estou dizendo que nessa expressão regular, né, que eu posso colocar qualquer caractere, qualquer símbolo do 0 até o 9 e do A maiúsculo até o Z maiúsculo, sendo que no mínimo, ou melhor, no mínimo não, né, sendo que precisam ser 3 caracteres, então ele precisa digitar 3 caracteres dentro desse universo, né, ou números ou letras maiúsculas. Então, essa construção aqui não é obrigatório que vocês saibam como fazer, pelo menos não nesse momento, mas é bom saber que existem sites que nos auxiliam a criação dessas expressões regulares, tá? Um outro detalhe muito importante, que vocês já devem ter brincado com isso, é que os principais navegadores, né, então ali Chrome, Firefox, e o Safari, o próprio Edge da Microsoft, ou até o Opera, eles trazem algumas ferramentas que são definidas como ferramentas do desenvolvedor. Essas ferramentas, elas permitem fazer uma depuração desses códigos, né, ou então, em outras palavras, verificar a execução dele e muitas vezes nos informam se existe algum erro de validação ou algum erro de construção. Esse erro de construção de código, normalmente sintaxe, né, normalmente é atrelada ao JavaScript ou CSS, que tem regras mais fixas, né, o HTML ele é meio flexível nessa construção das páginas, mas ambos possibilitam essa depuração de código, né, nos permitem realizar uma verificação no desempenho e dessa forma melhorar o desempenho da nossa página, tanto com relação à rede, consumo de dados, né, como por exemplo imagens, a própria renderização da página, eu consigo definir tamanhos diferentes de tela para simular se o meu site está responsivo ou não. Eu não preciso ter, por exemplo, um celular à mão para verificar como é que a minha página ficaria naquele dispositivo, né? Storage, ou armazenamento, que é necessário, né?
E eu também consigo avaliar alguns elementos individualmente, né? Tanto arquivos quanto os próprios recursos que são trafegados na rede. Então, olha só, dentro do Chrome, todos os navegadores, clicando com o botão direito, eu consigo ir lá em inspecionar, né, ou ferramentas de desenvolvedor, dependendo de qual navegador que tu está utilizando, ou as ferramentas que estão sendo usadas, né. Mas basicamente eles mostram o código da nossa página, né, então em alguns estilos aqui CSS. Normalmente eles também mostram isso aqui, ó, que é a quantidade de erros, né, que existem naquela página, e ao passar o mouse sobre os elementos, eles nos mostram quais IDs que estão atrelados àqueles determinados elementos, o tamanho daqueles elementos e outras informações relevantes. Muito importante é essa página aqui, ó, developer.chrome.com/devtools. Dentro dessa página existem algumas ferramentas de desenvolvedor, coisas que a gente pode habilitar ou ferramentas que já estão dentro do nosso próprio navegador e que nós podemos utilizar para facilitar a vida do desenvolvedor, né? A mesma coisa nós temos no Firefox, né? Então, nós podemos inspecionar os elementos, vocês vão ver que é algo muito parecido. Observem também que eu tenho telas de console, né, onde eu posso inserir comandos JavaScript, por exemplo, para manipulação da página. Mais à frente a gente vai ver isso. E eu também tenho aqui a minha página de documentação e de ferramentas de desenvolvedor, né, que eu posso verificar quais ferramentas existem, como utilizá-las e como eu consigo fazer a manipulação das minhas páginas e também a melhoria delas, consequentemente, né. Da mesma forma, também o Safari fornece essa página. Como vocês podem observar, todos eles possuem uma ferramenta de debug, né, ou ferramenta de verificação de código, de inspecionamento de elementos. Eu particularmente gosto muito da do Firefox, eu acho ela bem completa e um pouco mais fácil de ser utilizada em relação às demais, mas todas elas fornecem praticamente as mesmas funcionalidades. O Firefox tem um pouquinho de melhora na depuração de código JavaScript, então por isso que eu acabo gostando um pouquinho mais dele, mas todos fornecem esse tipo de funcionalidade, né? Vocês conseguem inspecionar elementos e fazer as principais verificações dentro de qualquer uma desses navegadores. Uma coisa muito importante é que o Chrome tem, o Firefox eu acho que também tem, se eu não estou enganado, o Safari eu não sei, que nunca testei, mas eles têm uma possibilidade de verificar e dão uma nota de acessibilidade, uma nota de rede, eles dão uma nota geral para o teu site com relação a padrões utilizados, a padrão de programação, as tags utilizadas, se é válido o teu código ou não, quanto de tempo de rede ele está consumindo, quanto de tráfego, então tudo isso ele avalia e dá uma nota para o teu site de uma forma geral, né? É uma ferramenta muito útil se não sabe muito bem o que avaliar dentro do teu site, tu quer verificar de uma forma geral se ele está bom ou não, né? Então, nós temos alguns atributos que eu quero trazer aqui para vocês que são genéricos, né? Ou que todos os elementos possuem. Então, em alguns específicos são do HTML5, então cada um deles está bem descrito aqui, né? Mas basicamente o que a gente tem? Tem um atributo class, que basicamente é uma classe que a gente pode utilizar para selecionar elementos depois, utilizando o nosso CSS, né? Tem alguns atributos novos do HTML5, como, por exemplo, o drop zone, que vai permitir que um determinado elemento meu aceite um drag and drop, né? A arrasta e solta ou de arquivos ou de outros elementos. Um atributo de hidden, né, que eu posso esconder ou não um elemento. O atributo de spell check, que é para verificar a checagem de escrita dentro daquele elemento, né. Existem outros. O estilo do CSS, a ordem, né, o índice dentro da minha tabulação, quando eu apertar Tab na minha página, de onde para onde vai o cursor ou o foco vai pular, né? O título de cada um desses elementos, o ID, que também é muito utilizado dentro do CSS,
Lembrando que enquanto eu consigo colocar uma classe para vários elementos, o ID ele é único, então só um elemento pode ter aquele ID, eu não posso ter outros elementos com o mesmo ID, né, porque ele vai considerar sempre o último elemento daí nesse caso. Bom, para editar nossas páginas, a gente já viu alguns editores, né, então eu recomendo o Sublime, para vocês brincarem um pouquinho com ele, e recomendo que vocês instalarem o Package Control, tá? Então, é um editor que tem essas funcionalidades. Lá dentro do Package Control tem alguns pacotes voltados para programação HTML, CSS, JavaScript, que vão facilitar muito a vida de vocês, tá? Então, é só dar uma buscada lá e fazer a instalação desses pacotes. Aqui tem um pequeno exemplinho, né? Tem alguns pacotes lá dentro, por exemplo, que nos permitem, inclusive, visualizar a página dentro do editor Sublime. Então, enquanto eu vou editando a página, ela já vai atualizando aqui do lado, tá? São muito úteis isso, basta dar uma pesquisada lá sobre quais são esses pacotes que permitem fazer ou incrementar essas funcionalidades dentro do nosso navegador, tá? Bom, por essa aula seria isso, pessoal. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Estou tentando fazer um pouquinho mais curto, né, para deixar mais dinâmico também. E vou disponibilizar lá algumas atividades extras para a gente poder realizar essa semana, tá? Valeu!